está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja, vamos pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade o Senhor Deus nos concedeu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, glórias ao Senhor Deus, por quanto grandes são as misericórdias de Deus. A cada manhã tem Deus assim renovado as suas misericórdias, e sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos vivos. Se nós pudéssemos ver quantos livramentos e quão grandes as maravilhas que Deus tem feito, certamente nós estaríamos de joelho. A palavra de Deus vai dizer no livro de Coríntios, capítulo 4, versículo número 4: os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é bendito eternamente. Nós sabemos que o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que não crê, aqueles que não têm mais fé. Os incrédulos estão com entendimento cego, para que não compreenda a luz do Evangelho, que é bendito eternamente. Aleluias. Nessa noite estamos aqui para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, em nome de nenhuma denominação, em nenhuma religião ou instituição, mas sim em nome
do Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o grande eu sou, em nome de Jesus Cristo. Este Evangelho está sendo anunciado, como está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Felizes são os que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Eu quero ler a Bíblia e compartilhar um trecho das Escrituras, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para corrigir, é proveitosa para ensinar, para instruir todo homem, para que seja aperfeiçoado verdadeiramente diante de Deus e capacitado para toda a obra. Está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 1, está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Pois os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça Ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Essas são apenas umas palavras do Provérbios, a qual escreveu Salomão como instruções de sabedoria. E sabedoria não é falar eloquentemente, sabedoria não é empregar bem boas palavras e belas palavras, mas a Bíblia vai dizer que a sabedoria de Deus pelo mundo não conheceu, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. O mundo antigo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação do Evangelho. E é isso que está sendo anunciado aqui nessa noite. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê, para salvar a toda criatura. E assim está escrito em Provérbios: ora, pois a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sim, a palavra de Deus, ela desvia o homem da condenação. A resposta branda desvia o furor. E assim a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios: do coração do homem vêm os planos, mas a resposta branda vem da boca do Senhor. Do coração do homem vêm planos, metas, intenções, mas de Deus vem a verdadeira resposta. Somente do Senhor vem a verdadeira resposta. O homem traça planos, ele diz que amanhã fará isso, aquilo. A Bíblia vai dizer que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, o amanhã pertence a Deus. O amanhã está nas mãos de Deus. O amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu mal. A palavra de Deus vai continuar dizendo em Provérbios: pois a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. A boca dos tolos, ela derrama grande estultícia, grandes tolices, grandes palavras de idolatria, palavras depravadas, palavras imorais, palavras de blasfêmias, palavras
que a Bíblia vai dizer que não edificam, mas a Bíblia fala que aquilo que é proveitoso para edificar, isso falai. Somente fale aquilo que for proveitoso para edificar uns aos outros, ou seja, para levantar, construir, o que for proveitoso para edificar. A palavra de Cristo vai dizer que a boca do homem vai dizer aquilo que está cheio o coração. E do que está cheio o seu? Do que andam porventura falando os filhos dos homens? Alguns andam falando somente sobre dinheiro, outros futebol, outros sobre os seus trabalhos, outros sobre os seus planos, mas a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Por que não andam falando da palavra de Deus? É porque o coração está vazio de Deus. É porque as pessoas deixaram o tempo de ler a Bíblia para assistir jornal, para assistir novela, para assistir futebol, para poder passar tempo na internet, para poder ficar vendo coisas imorais, ouvindo músicas profanas, músicas de depravação, música de embriaguez. É por isso que o povo está perecendo, porque tem deixado o conhecimento de Deus. O povo está errando porque tem se apartado do conhecimento de Deus. O povo tem perecido porque tem deixado o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? É a sua palavra. A palavra de Deus é viva, eficaz e é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E essa palavra é como uma espada. Ela faz separação entre boas intenções que estão no coração e más intenções. Essa palavra continua então dizendo: porém, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Os olhos do Senhor estão sobre todos, sobre os justos, os injustos, sobre os bons, os maus, os fiéis e também os infiéis. Ou seja, os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra, está sobre os filhos dos homens. Os olhos de Deus estão contemplando todas as ações do homem. Se nós descermos ao mais profundo do oceano, a Bíblia diz que lá está os olhos de Deus. Se nós subirmos o mais altos céus, a Bíblia diz que lá está os olhos de Deus. Se nós formos para qualquer lugar, a Bíblia diz que lá estará os olhos de Deus. Até quando as pessoas vão continuar tentando ocultar os seus pecados, se esquecendo que Deus está contemplando, se esquecendo que Deus contempla os seus corações, contempla a sua intenção, contempla os seus caminhos, sabe as suas intenções e também pesa as intenções que estão no coração. Mas porventura, quando Jesus Cristo vier, encontrará fé na terra, encontrará temor na terra. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. O princípio da sabedoria se resume em temer a Deus, guardando os seus mandamentos, ou seja, praticando suas palavras. Que temor é esse que o mundo diz que tem de Deus, quando na verdade não consegue deixar os seus caminhos maus? Que temor é esse, aonde os caminhos são de depravação, os caminhos são de bebedice, idolatria, feitiçaria, inimizade, homem com homem, mulher com mulher, homem se embebedando, traindo mulher, mulher traindo esposo, vidas de pessoas imorais que não mostram temor a Deus. Que temor é esse que não faz o homem apartar dos seus caminhos maus? Isso não é temor. Aonde há temor, há arrependimento. Aonde há arrependimento, há uma vida nova. Sim, que a Bíblia vai dizer que as coisas velhas, elas se passaram, eis que tudo novo se fez. E assim Jesus Cristo, ele diz que agora aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Quando nós estamos em Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer: aquele que matava não mate mais, o que roubava não roube mais, fale a verdade, cada um ao seu próximo. Quando nós estamos em Jesus Cristo, nós nos apartamos da malícia, nos apartamos da depravação, se a parte da embriaguez, se a parte da feitiçaria, se a parte do adultério, dos relacionamentos infames, porque Deus certamente proclama a todo homem: deixe o ímpio os seus maus caminhos
e torne-se para Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, Ele contempla as suas intenções, aquilo que está sendo praticado em oculto, aquilo que está sendo praticado em secreto, Deus contempla. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: não adulterarás. Mas antes eu vos digo: o homem que atentar em sua mulher, olha o que Jesus diz, e em seu coração desejar, ele cometeu adultério com ela. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: não adulterem. Se o homem atentar em uma mulher e seu coração desejar, ele cometeu o adultério. O desejo te leva ao adultério. A Bíblia diz que os olhos são a lamparina do corpo, de sorte que se os teus olhos contemplarem coisas más, o seu corpo será mau. Quantos homens vivendo em adultério? A natureza do homem ela é carnal. É natural a natureza do homem levar a ele aquilo que é depravado, aquilo que é malicioso, mas a Bíblia diz que se vós certamente viver dessa forma, perecerão. É normal achar que isso está certo, mas quando chegar do outro lado, quando chegar a hora final, quando este corpo descer à sepultura, terá que prestar conta diante de Deus. Quando chegar a última hora e descer ao pó, terá que prestar conta diante do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados, venham sobre vós o tempo do refrigério. Vivendo dessa forma, não adianta fazer parte de igreja evangélica, vivendo dessa forma, não adianta fazer parte de igreja católica, não adianta pagar a promessa, fazer sacrifício, ser dizimista fiel, seja uma pessoa que jejua, fazer boas obras, se não arrependerdes, certamente perecerão. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados. Arrependam-se, cidade de Goiânia, deixa a imoralidade. Arrependam-se, moradores, deixa a embriaguez, deixa os ídolos. Honrar e serviram mais a criatura do que o próprio Criador. Honram mais Lula e Bolsonaro do que Deus. Honram mais Neymar, Cristiano, Ronaldo do que Deus. Honram mais os ídolos do que a Deus. Todavia, Deus abomina a idolatria. Honrar a criatura mais do que o Criador é idolatria. Honrar mais homens do que a Deus é idolatria. Honram mais Lula, honram Bolsonaro, mas se esquece que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria não é lutar por direitos, mas é temer a Deus. E o temor a Deus se resume em guardar seus mandamentos, como escreveu Salomão. Olha o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus no Provérbios capítulo 15, está escrito uma palavra, no versículo de número 5: o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Quem é o pai? A Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo é o pai da eternidade. A Bíblia vai dizer que aquele que tem a correção de Deus, Deus trata como filho. Mas aquele que rejeita a correção de Deus, Deus trata como bastardo. A Bíblia diz que se vós estáis sem correção, já não sois chamados filhos, mas sim reconhecidos como bastardos. A palavra de Deus, porém, diz que aquele que observa prudentemente a correção de Deus, ele será chamado filho, mas o tolo ele despreza a instrução. Porém, o que observa a repreensão será prudente. Na casa do justo há grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Os lábios daquele que teme a Deus, ou seja, sabedoria é temer a Deus. Sabedoria não é falar bonito, sabedoria não é ser bem informado e empregar bem palavras. Sabedoria, segundo a palavra de Deus, é temer a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que temem a Deus, dos seus lábios saem vida, e dos seus lábios então saem palavras que são para edificação. Mas o tolo não é assim, a Bíblia diz. O tolo, ele derrama estultícia pela sua boca. O tolo, ele derrama de sua boca coisas imundas. O tolo derrama de sua boca coisas depravadas. O tolo, ele honra mais a criatura, ele honra mais o dinheiro do que a Deus. O tolo, ele honra mais a sua própria vontade do que a vontade de Deus. O tolo é aquele que rejeita as correções de Deus, rejeita as promessas de Deus, para poder buscar ir adiante os desejos e desígnios de seu próprio coração,
para correr atrás do dinheiro, para correr atrás dos seus prazeres carnais, seus interesses políticos, mas se esquece que o princípio da sabedoria é temer a Deus, e quando o homem teme a Deus, ele se aparta da corrupção. Tem uma religião dentro da Bíblia, tem uma religião dentro da palavra de Deus. A única religião, ela está dentro da palavra de Deus. Qual é a religião? Não é a religião fundada por Constantino, fundada por Mussolini, não é a religião católica, apostólica, romana, que surgiu há milhares de anos atrás, mas está aqui em Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versículo 26, a verdadeira religião, pura e imaculada, diante de Deus o Pai é esta: visitar os órfãos, viúvas, em suas tribulações, e fugir da corrupção deste mundo. Aleluias. Portanto, essa é a única religião que a Bíblia determina. Não é evangélica, não é católica, não é espírita, não é muçulmana, não é judaica. Judaísmo não é religião, Jesus Cristo não é religioso, mas a palavra de Deus vai dizer que se alguém cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes sua religião se torna vã. Se torna em vão a sua religião, quando na verdade não refreia a sua língua. Tiago 1,26, e no versículo 27 vai dizer: a verdadeira religião pura e imaculada diante de Deus o Pai é esta, qual? Visitar o órfão, visitar a viúva em sua tribulação. Será que as grandes igrejas fazem isso? Será que estão na verdade se preocupando com a causa do órfão e da viúva, dos necessitados? Será que estão tirando 70%, 60% dos ganhos e designando aos órfãos e viúvas necessitados? Porque a verdadeira religião faz isso. E fugir da corrupção do mundo, como está em Tiago 1,27, esse é o princípio da verdadeira religião. Fugir da corrupção do mundo. E quando nós olhamos para a religião, nós olhamos a política no meio dela, estabelecido um altar em cima, aonde estão colocando a corrupção, aonde estão manchando o nome de Cristo, aonde estão levando ao vitupério, ao escárnio do nome de Jesus, misturando as coisas santas com as coisas profanas. A religião deste mundo, ela já se corrompeu há muitos séculos. Não tem nada de Deus para oferecer para ninguém, não tem nada de Deus para te entregar, mas Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem disse isso? Jesus. E ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Quem diz isso é Jesus Cristo. Em João 14, versículo 6, Jesus declara o caminho. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Ninguém pode chegar até a Deus por meio de outros méritos, se não for através do mérito de Jesus Cristo na cruz. Ninguém pode chegar até a Deus através de próprios esforços, através de obras, através de religião. Religião não salva ninguém. Quando nós dizemos que religião não salva ninguém, significa tudo que Jesus Cristo ele fez se torna verdadeiro e se torna eficaz quando nós seguimos. Mas quando nós deixamos os rudimentos, a palavra de Deus, para seguir os preceitos religiosos do homem, nós estamos com um véu tapando nossos olhos. Não era no tempo antigo. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, então o véu ele se rasgou de cima a baixo. Quando o véu se rasgou de cima a baixo, a Bíblia diz que o véu era a separação que existia entre Deus e que existia entre o homem. Ela foi rasgada por meio de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que era um separador entre homem e Deus foi rasgado. A partir do momento que o homem ele tem reconciliado com Jesus Cristo, o véu foi rasgado. A partir do momento que o homem ele é livre verdadeiramente, certamente Jesus Cristo o faz caminhar por verdes pastos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus ele veio para nos dar uma liberdade, não libertinagem. Não confunda liberdade com libertinagem. Liberdade não é poder fazer o que quiser e não ter consequências. A Bíblia diz que para o homem tem dois caminhos: um conduz à vida eterna, o outro conduz à perdição eterna. Ou seja, automaticamente fazendo sua escolha, ela terá uma consequência. O
O problema é a pessoa achar que liberdade é você pecar à vontade, acreditando que tem um Deus bonzinho no céu que vai te dar um bom lugar. Isso não é liberdade, isso é libertinagem, isso é engano de Satanás. Acreditar que Deus te dará um bom lugar, mesmo você sendo adúltero, mesmo você sendo um cachaceiro, um idólatra, um feiticeiro, vivendo como imoral, vivendo como sodomita, homem com homem, mulher com mulher, cometendo imoralidade. Isso não é liberdade. A Bíblia diz em Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se separa da corrupção deste mundo. A palavra de Deus fala: quem é santo, santifique-se mais; quem está sujo, suje-se ainda mais; quem é justo, justifique-se mais; quem é injusto, injusto ainda mais seja. Eis que cedo eu venho, disse Jesus Cristo, e o meu galardão está preparado para dar a cada um que vencer. A palavra de Deus continua dizendo ainda mais: portanto, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, Ele ama. Quem que Deus ama? Aquele que segue a justiça. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas aquele que segue a justiça, Deus Ele ama. Então quer dizer que Deus não ama todo mundo? A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que segue a justiça. A palavra de Deus diz que o caminho do ímpio é abominável para Deus. Ou seja, Deus não ama o ímpio, Deus abomina o caminho do ímpio. Deus não ama o pecador, Deus abomina o caminho do pecador. Sim, amo os que me amam, aqueles que me buscarem de manhã, aqueles que me buscarem pela madrugada, esses me encontrarão, diz o Senhor. João 14, 23, se alguém me ama, então guarda as minhas palavras, eu o amarei, me manifestarei a Ele, eu e meu Pai cearemos juntamente com Ele. Ou seja, Jesus fala que Deus ama aqueles que praticam as suas palavras. Deus ama aqueles que guardam a sua justiça, aqueles que guardam as palavras de Deus. Esse é amado do Pai, esse é amado de Deus. Arrependei-vos, deixa a feitiçaria, troca os Exus por Jesus Cristo. Quem ressuscitou após o terceiro dia foi Jesus. Quem venceu a morte e o inferno, quem pegou a chave da vida e da morte, foi Jesus Cristo. Não foi Exu, não foi Pombagira, não foi Preto Velho, não foi Capa Preta, não foi São Pedro nem São João. Foi Jesus Cristo quem pegou a chave da vida e da morte. Por isso, deixe a feitiçaria, moradores da terra. Deixe de consultar os mortos. Deixe de consultar os mortos pelos vivos. A Bíblia diz que Deus reprovou a última ação de Saul, que foi consultar os mortos, que foi consultar uma taróloga, uma feiticeira, para fazer subir o espírito de Samuel, que já estava morto. E a Bíblia vai dizer que essa última obra de Saul foi pior do que a anterior que ele tinha praticado. E Deus vai dizer então: ora, porventura não tem um Deus vivo em Israel, para você consultar dentre os mortos, para subir espírito de morto? Deus reprova consultar espíritos familiares, espíritos mortos. Sabe por quê? Porque por trás disso quem está operando são demônios. Quem está operando por trás de espíritos familiares é demônio. A palavra de Deus diz que é impossível que aqueles que uma vez recaíram, aqueles que uma vez provaram da boa dádiva de Deus e recaíram, agora eles possam ser voltados novamente. A palavra de Deus vai dizer no livro de Eclesiastes capítulo 9, que aqueles que descem à sepultura, aqueles que descem ao pó, então a sua alma e a sua memória está em um grande esquecimento, não tem parte alguma no que acontece debaixo dos céus, não tem parte alguma no que acontece debaixo da terra e debaixo dos céus. Ou seja, a palavra de Deus diz que é impossível que nós venhamos consultar os mortos, que os mortos venham responder. A paz esteja contigo. É impossível que os mortos venham responder. Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Troca os espíritos adivinhadores pelo Deus de toda sabedoria, o Deus de todo conhecimento. Quem sabe o futuro é Deus. E o povo anda consultando, pedindo carta, fazendo subir espíritos para saber sobre o futuro, para saber o que vai acontecer em 2026, sendo que
essa ciência ela é de Deus, não é de Exu, não é de Pombagira, não é de Orixá. Essa ciência ela é de Deus, ou seja, esse conhecimento é de Deus. O futuro a Deus pertence. A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. Quem pode saber o amanhã é Deus. Quem tem essa ciência é Deus. Mas as pessoas confiam mais em mortos. As pessoas confiam mais que os mortos sabem de alguma coisa do que o próprio Deus. Deixa a feitiçaria, moradores da terra. Deixa a idolatria. Joelho se dobra para Deus, não se dobra para a imagem de escultura. A honra se dá a Deus, não se dá a pastores, não se dá a líderes religiosos, evangélicos, que estão manchados a sua alma, com a política estão manchados, com Satanás já fizeram aliança e deram as mãos. Por quê? Porque a verdadeira religião, pura e imaculada, é esta: visitar o órfão, a viúva não querem. Visitar o órfão, a viúva necessitado, não fazem questão. Tapa os ouvidos para não ouvir o clamor do pobre, desvia os olhos para não ver a necessidade daquele que necessita, e ainda se mancham com a corrupção desse mundo, colocando em cima dos altares. Quanta idolatria! Honram mais Bolsonaro, honram mais Lula do que a Deus, pelo que Deus tem derramado a sua taça da ira. A ira de Deus, ela está sobre aqueles que detêm a verdade pela mentira. A ira de Deus está sobre aqueles que detêm a justiça de Deus em justiça. Porque dos altos céus se manifesta, pois, a ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18, diz a palavra de Deus: dos altos céus se manifesta, pois, a ira de Deus contra aqueles que detêm a verdade e mentira. Deus ama a justiça, e a Bíblia vai dizer que certamente justiça, juízo é a base do trono de Deus. A Bíblia também vai dizer que Deus foi conhecido pelo juízo que ele fez no mundo antigo. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra foi queimado, reduzido a pó e a cinza. Nós sabemos que a geração de Noé foi destruída com o dilúvio. A palavra de Deus vai dizer que tudo isso que Deus fez ele para que todos aqueles que querem viver impiamente possam ter a ciência e possam temer a Deus. O que Deus fez no mundo antigo, Ele deixou para o nosso exemplo. A ruína de Sodoma e Gomorra, Deus deixou para o nosso exemplo. A destruição da geração de Noé, Deus deixou para exemplo daqueles que não querem temer a Deus, para exemplo daqueles que querem seguir os mesmos caminhos. A destruição de Sodoma e Gomorra não é o suficiente para essa geração se arrepender de sua imoralidade homossexual. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi o suficiente para as pessoas perceberem que Deus abomina os relacionamentos do mesmo sexo. Será que não é o suficiente o que está escrito na Bíblia para esta geração? O que Deus fez na geração de Noé foi exemplo para aqueles que quisessem viver impiamente. O que aconteceu na geração de Noé, meu irmão, essa geração ultrapassa 7 vezes mais. Naquele tempo, os homens se contaminaram com os demônios. Naquele tempo, os homens estavam se relacionando com várias pessoas. E naquele tempo, a Bíblia diz que chegou à narina de Deus o pecado com um cheiro mau, com um cheiro podre. E Deus diz: eu me arrependi de ter criado o homem sobre a face da terra, pois então destruirei a face da terra e tirarei todos os homens da face da terra. E assim Deus fez. Ele fez chover sobre a face da terra por diversos dias, diversas noites, 40 dias e 40 noites, não houve sol, mas somente chuva. 40 dias e 40 noites, Noé e nem sua família pisou na terra, porque certamente a terra estava sendo inundada. Deus varreu a terra e Deus inundou a terra. A Bíblia diz que Deus selou a porta da arca por fora, e a porta da arca não se abriu por 40 dias. Por 40 dias a terra foi varrida, e dali Deus, Ele destruiu e Ele refez tudo do zero, porque o homem não temeu a Deus, porque o homem não deixou os seus caminhos maus, porque o homem não deixou suas feitiçarias, não deixou sua bebedice, não deixou sua imoralidade, não deixou a sua ganância. A Bíblia vai dizer que Deus fez na geração de Noé aquilo e reservou
para nós como exemplo aquilo que foi feito. Ele escreveu essas palavras para que elas possam estar atadas na tábua do nosso coração, para não pecar contra Deus, como está escrito no Salmo: escondi tuas palavras na tábua do meu coração, para não pecar contra Deus. Nós sabemos que o que há de vir virá e não tardará. Sabemos que se este tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos junto de Deus Pai uma casa eterna, não feita pelas mãos dos homens, mas eterna sim, juntamente de Deus. Nós sabemos que o corpo é pó, é cinza, do pó da terra viemos, ao pó da terra tornaremos. Sabemos que nós vamos ter que voltar para o pó, sabemos que nós vamos ter que voltar da onde viemos. Do pó da terra vieste, ao pó da terra tornará, no vieste, no voltará. Nada trouxeste para essa vida e nada levará. Não vamos levar nada dessa vida, senão apenas uma alma limpa, purificada por Jesus Cristo, ou então uma alma manchada pelo pecado, aonde não houve arrependimento, aonde não houve reconciliação, aonde não houve um conserto de caminho. Haverá certamente condenação, haverá certamente uma eterna perdição ante a face do Senhor Deus, quando verdes que estão separados de Deus. Este tabernáculo terrestre, ele não é eterno, ele vai desfazer a qualquer momento. O homem, ele é um tabernáculo terrestre que até um mosquito pode fazer ele perecer. O corpo, ele é um tabernáculo terrestre que até um mosquitinho pequeno, que você nem sequer consegue enxergar, ele pode te fazer descer ao pó a qualquer momento, para você ver o tamanho da glória do homem, comparado com um mosquito, para você ver o tão passageiro e tão transitório é a vida humana na terra. Por isso que a Bíblia diz: temam a Deus. Como? Dando graças a Deus. Como? Obedecendo os seus mandamentos. Como? Se apartando do mal, se apartando da iniquidade. Sim, não adianta ir para a missa, rezar e sair de lá e continuar se embriagando. Não adianta ir para a missa, pedir perdão diante do padre, sair de lá e continuar vivendo em adultério. Não adianta ir para o culto, dar o dízimo na mão do pastor, sair de lá e continuar vivendo como um idólatra, adorando jogador de futebol, adorando dinheiro, vivendo como malicioso. O que adianta o homem granjear o mundo inteiro, se ele perdeu o resgate de sua alma? Não adiantou de nada. Nós olhamos para a Bíblia, vemos então um publicano e vemos um fariseu. O publicano fazia jejuns, o publicano dava os dízimos, o publicano tinha boas obras, mas Deus não quer boas obras. Deus não quer que o homem seja apenas cumpridor de boas obras, mas a Bíblia vai dizer que o publicano, ele tinha arrependimento em seu coração, ele batia no peito, dizia: tem misericórdia de mim, Deus, porque miserável pecador que eu sou. Mas a Bíblia vai dizer que então, qual desses dois homens subiram justificado? O fariseu, que se justificava porque fazia boas obras, porque dava dízimo, porque ele jejuava 3 vezes na semana? Ou o publicano, que dizia: pecador miserável que eu sou? Jesus vai dizer que quem foi justificado foi o publicano e não o fariseu. Ah, mas o fariseu não faz boa obra, não dá dízimo, ele não faz jejum, não faz coisas boas, sim. Mas porém, a Bíblia vai dizer que o que fez o exterior, também fez o interior. Se o copo está sujo por fora, por dentro ele está pior. Se o homem está sujo por fora, por dentro ele está pior. Porque logo não adianta limpar por fora, passar uma maquiagem, se limpar fazendo boas obras, se limpar fazendo coisas boas, fazendo coisas para serem vistos pelos homens, se por dentro está manchado de adultério. Logo não adianta fazer boas obras para limpar o exterior, passar uma boa imagem, se por dentro está podre. Jesus vai dizer que são como sepulcros caiados. E quando nós olhamos para uma sepultura, ela está como uma lápide. Algumas estão caiadas com cal branco, outras estão com pedras de granito, outras estão com mármore, outras estão belas. Mas quando você retirar aquela tampa, o mau cheiro ele exala de podridão. Assim é o homem. Deus contempla o seu interior, Deus contempla os seus segredos, Ele encontra as suas podridões,
ele encontra os seus adultérios e fornicações, ele encontra suas malícias e bebedices, ele encontra sua ganância, seu amor ao dinheiro, ele encontra os seus segredos, mas por fora está limpo, por fora está bonito, por fora a aparência está igual um sepulcro caiado. Arrependam-se, não pereçam, porque Jesus Cristo, ele vem, e a Bíblia diz que ele vem no dia e na hora que menos espera. No momento em que o homem menos espera, ele vem. Será como um relâmpago que parte do oriente e logo se avista do ocidente. Será como um ladrão que vem no dia e na hora que menos espera. Será o dia do Senhor. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. O escarnecedor odeia aquele que o repreende, ele não ama aquele que o repreende. O escarnecedor, ele não ama ser corrigido. O escarnecedor, ele ama a prostituição, ele ama a embriaguez, ele não ama a correção de Deus, ele não ama a verdade, ele ama aqueles que passam a mão na cabeça e falam: não, Deus é só amor. Eles gostam daqueles que bajulam e massageiam o seu ego e diz: Deus ama a todos, Deus entende seu coração. Mas a Bíblia diz que aquele que repreende, o escarnecedor, ele odeia. Aquele que muito repreendido, ele endurece seu coração. Mas a Bíblia diz que quando menos perceberem, então serão quebrantados. Quando menos perceberem, Deus quebrantará o seu coração. Quando menos perceberem, Deus despedaçará e fará você ser quebrado. É melhor você ser quebrado agora por Deus, como o oleiro faz com um vaso velho e todo rachado e quebrado, e depois ele refaz de novo, do que quando chegar na hora final ser despedaçado pela sepultura, pelo pó da terra, e não ter mais o que fazer, não ter mais remissão do pecado, não ter mais perdão do pecado, porque na sepultura não tem mais obra, na sepultura não tem mais indústria, na sepultura não tem mais o que se fazer. Por isso que a Bíblia diz: tudo quanto vier até a tua mão, podendo fazer, faça em vida, porque na sepultura, para onde tu vai, não tem mais obra, não tem mais indústria, não tem mais ciência, ou seja, não tem mais recurso, não tem mais o que se possa fazer. Não adianta naquele dia, o quão bom você foi, naquele dia todo mundo se torna bonzinho. Na sepultura todo mundo é bonzinho, olha como ele era bonzinho, como era trabalhador. Mas a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. Deus não procura o coração bonzinho, pessoas boazinhas, porque de fato ser bonzinho por fora é fácil. Ser bonzinho por fora é mesmo que a sepultura, o sepulcro caiado, limpo por fora, mas por dentro está cheio de podridão, está cheio de rapina, está cheio de iniquidades. O homem, ele guarda em seu coração aquilo que é o seu tesouro, e a Bíblia fala que do seu coração o homem tira o bom tesouro. Temam a Deus. O tolo tem derramado pela sua boca estultícias, o tolo tem derramado pela sua boca malícia, o tolo tem derramado pela sua boca depravação e idolatria. Os tolos dizem que Deus é bom, mas honram mais o Palmeiras, mais o Flamengo, mais o Goiás, mais os ídolos, mais a criatura, mais os homens do que a Deus. Isso é uma grande tolice. Jesus fala: não tem como honrar dois senhores, não tem como agradar a dois senhores. Ou nós agradamos a Deus ou os ídolos. Ou honramos a Deus, ou honramos o Neymar, honramos o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras. Quem você quiser você honra, mas a Bíblia diz que aqueles que honraram mais a criatura do que o próprio Criador, certamente serão lançados no inferno, porque Deus abomina a idolatria. Deus não divide sua glória com ídolos. Deus não dá o seu louvor à imagem de escultura. Deus não dá o seu louvor às estrelas artísticas. Deus não dá o seu louvor aos ídolos do futebol. Deus não dá o seu louvor a Bolsonaro, a Lula. Deus não dá a sua honra e nem dá a sua glória aos ídolos. Mas a Bíblia diz que porque por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele. E a Bíblia diz que todas as coisas subsistem por meio dele. Tudo foi feito por meio dele, e para ele são todas as coisas, ou seja, tudo foi formado
por meio de Jesus Cristo, foi feito através dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Como diz no livro de João capítulo 1, tudo foi feito por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas e subsistem por meio dele. É por isso que eu estou pregando aqui em nome de Jesus Cristo. Não estou pregando em nome de Maria, porque Maria não ressuscitou. Não estou pregando em nome de uma igreja evangélica, porque ela não tem poder para salvar ninguém, ela não tem poder para livrar ninguém do inferno. Estou pregando em nome daquele que pegou a chave da vida e da morte. Ele desceu mais profundo abismo, ele ressuscitou após o terceiro dia, ele tragou a morte a tua vitória, e diz: aonde está o inferno o teu aguilhão? Aonde está a morte a tua vitória? Porque tragado foi a morte a tua vitória, e aonde está o inferno o teu aguilhão? Estou aqui em nome de Jesus Cristo, porque é por meio dele que nós temos a salvação, e o qual não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos. Sim, a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que não tem outro nome dado no céu pelo qual podemos ser salvos. Por isso que quando nós dizemos que Maria nos salva, é porque não salva mesmo. É porque a Bíblia diz que ninguém mais subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Por isso que quando a Bíblia diz que não há outro mediador além de Jesus, não existe mesmo. O único mediador é Jesus, não Maria. O único mediador é Jesus Cristo. Não existem santos mediadores, mas a palavra de Deus vai dizer que o mesmo Espírito intercede por nós com os seus gemidos inexprimíveis. Leia a Bíblia, examine a Escritura, porque ela testifica de Jesus Cristo, e nelas nós encontramos a vida eterna. As Escrituras, elas testificam de Jesus Cristo, nos mostram o caminho da vida eterna. A palavra de Deus nos leva sempre para Jesus Cristo, o caminho de vida eterna. A palavra de Deus nos direciona sempre para o caminho de vida eterna. O caminho é Jesus Cristo, como diz em João: eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus Cristo. Ou seja, não tem outro caminho. Existem vários caminhos por aí, e vão dizer que todos os caminhos levam o homem para Deus. Isso é uma grande mentira, uma grande contradição, porque o próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Não são todos os caminhos que levam a Deus, só existe um só caminho. Se você segue o coração, você está caminhando para o inferno. Se você segue uma religião, você está caminhando para o inferno. Se você segue homens, você está caminhando para o inferno. Se você seguir os grandes líderes que hoje estão fazendo fama na internet, você vai caminhar para o inferno. Mas a Bíblia diz que ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Se você seguir Jesus Cristo, você está no caminho certo. Se você seguir Jesus Cristo por meio da palavra de Deus, você está no caminho certo. Mas se você seguir Jesus por meio da palavra de homens, por meio de tradições, por meio de religiões, você está caminhando para o inferno. Cuidado, para que ninguém vos engane, disse Jesus Cristo, porque muitos virão em meu nome, disse o Senhor Jesus Cristo, farão de vós então negócio, como está escrito em 2 Pedro capítulo 2, farão de vós negócio, assim como houve no tempo antigo falsos doutores, falsos mestres. Assim também haverá no vosso tempo falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou da sua vã maneira de viver. Cuidado, muitos dos que me ouvem nessa noite, talvez estão negando o Senhor Jesus Cristo e não estão percebendo. Muitos dos que me ouvem nessa noite, talvez estão negando Jesus Cristo, sem estar se dando conta disso, porque certamente o Deus deste século, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Negar a Jesus Cristo não é apenas dizer um não. Negar a Jesus Cristo é não se sujeitar a Ele. O Pedro disse: eu te amo. Jesus falou: você vai me negar. Mas ele disse: não, eu te amo. Mas Jesus falou: você vai me negar. No cantar do galo, pela terceira e última vez, você me negará. E ele negou a Jesus Cristo. Muitos dizem que ama Jesus Cristo, mas está negando Ele. Muitos estão dizendo que Deus está no coração, mas não está. No seu coração prevalece o adulterar, o roubar, o embriagar-se, mentir, prostituir-se, malícias,
depravações, orgulhos, soberbas. É isso que tem prevalecido no coração do ser humano. Até quando as pessoas vão continuar sendo enganadas por Satanás? Até quando? O que é ser uma pessoa abençoada para você? É você ter dinheiro para patrocinar as bebedices, para você poder patrocinar as jogatinas, para você poder patrocinar fins de semanas de curtição. Isso não é ser abençoado. Da onde que isso é benção? O pecado é maldição, a embriaguez é maldição, a idolatria é maldição, as obras da carne é maldição. Como que isso é ser abençoado? O homem que é abençoado por Deus, ele teme Deus, ele se aparta da embriaguez, ele se aparta da idolatria, o seu coração se aparta da soberba, se aparta da imoralidade, daquilo que é mal. Por quê? Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus e se apartar da iniquidade, se apartar do pecado é o princípio da sabedoria. Isso é sabedoria. Mas o homem tolo diz em seu coração que ele tem Deus, mas ele tem se apartado dos caminhos de Deus. O homem tolo, ele diz que tem Deus, mas a sua boca derrama estultícia, derrama depravação, derrama imoralidade, derrama idolatria, derrama palavras torpes. A Bíblia diz que aqueles que temem a Deus, que não sai nenhuma palavra torpe de sua boca, mas somente palavras que sejam provenientes para a edificação dos seus ouvintes. Só que o homem tolo, ele anda dizendo por aí que o Todo-Poderoso é o timão. Ele anda dizendo por aí letras depravadas, exaltando a embriaguez, exaltando a depravação, exaltando a traição. A moralidade está sendo cantada, está sendo cantada nos lares, está sendo louvada. Ou seja, as pessoas estão louvando Satanás sem perceberem. E depois vão recorrer a Deus com a Bíblia debaixo do braço, vão para o culto falar que está agradecendo a Deus. O que você vai estar agradecendo a Deus? Por ter pelo final de semana proporcionado, regados a bebedices, regados a festas carnais e as suas carnalidades. Você vai agradecer o que a Deus? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus e se apartar dos seus maus caminhos, guardar os seus mandamentos. Porém o tolo derrama de sua boca estultícia. Diz o tolo em seu coração que não há Deus, e ele também tem se corrompido. Ora, melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato desprezando sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Essas são as palavras de Deus, e são palavras verdadeiras, são palavras eficazes, são palavras poderosas, porque toda a palavra de Deus, divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, é proveitosa para corrigir, para que o homem seja instruído e aperfeiçoado. Caminhe em sabedoria e retidão diante de Deus. Caminhe em retidão diante de Deus e em sabedoria. Sabedoria é aprovar aquilo que Deus aprova, reprovar aquilo que Deus reprova. Mas o homem tolo, ele chama de certo aquilo que Deus chama de errado. O homem tolo chama de errado aquilo que Deus chama de certo. Ou seja, como está escrito na Bíblia, mudar a verdade a mentira, honrar e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. O homem tolo, ele honra mais os seus desejos do coração. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Ou agrada a Deus, ou você agrada a carne. Ou seja, ou você agrada o coração, ou você agrada a Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele que quiser ganhar esta vida, esse perdê-la-á. Mas aquele que por amor de Jesus Cristo perder esta vida, este achá-la-á. Porque o que adianta o homem granjear o mundo inteiro se ele perder o resgate da sua alma? Ou seja, se alguém quiser ganhar lá, ele precisa perder aqui. Se alguém quiser ganhar esta vida, esse perdê-la-á. Ou seja, se você buscar ganhar esta vida aqui, você perderá a vida eterna. Para Jesus Cristo, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. É melhor um leão
morto do que é melhor um cão vivo do que um leão morto, diz a palavra de Deus. A parte das más línguas, a parte das obras de iniquidade, a parte o ímpio do seu mau caminho. Temam a Deus, porque é chegada a hora. Arrependei-vos, convertei-vos, pois para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vós o tempo do refrigério por meio de Jesus Cristo. Venham sobre vós o tempo do refrigério por meio de Jesus Cristo. A vontade de Deus é boa, agradável, quer que todos os homens sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam. Deus quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e possa se arrepender dos seus pecados. Está escrito em Salmo capítulo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado, ou seja, mais do que felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, aqueles que não se detêm à roda nem na mesa dos escarnecedores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor. Bem-aventurados aqueles que não estão na mesa dos escarnecedores e não estão na roda dos escarnecedores, mas temem a Deus, mas antes tem temido a Deus dia e noite, noite e dia, porque serão como árvores plantadas junto a ribeiros. Mas não será assim o ímpio, diz a palavra de Deus. O ímpio não será da mesma forma, diz a palavra de Deus, porque o machado já está posto à raiz da árvore, e a árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz e será lançada no fogo. Assim é o ímpio, uma árvore presta a ser cortada pela raiz, ser lançada no fogo. Mas aqueles que temem a Deus são como uma árvore plantada junto a ribeiros, ou seja, como uma árvore que está plantada em meio às águas, que vão trazer os seus frutos, vão ajudar ela a crescer e a se manter firme. Mas o ímpio não é assim. O ímpio é como uma árvore morta, desarraigada, prestes a ser cortada pela raiz e ser lançada no fogo. A palavra de Deus fala que bem-aventurados são aqueles que não se assentam na mesa dos escarnecedores e não estão na roda dos escarnecedores, não andam segundo o conselho dos ímpios, mas o verdadeiro conselho é o conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus? Aparta-se dos desejos da tua mocidade, guarda o teu coração, porque ele é entrada e saída da vida. Os olhos são a lamparina do corpo, de sorte que se os teus olhos contemplarem coisas más, o seu corpo será mau, e se os teus olhos contemplarem coisas boas, o seu corpo será bom, e terá luz dentro de ti, e resplandecerá a luz. São os conselhos de Deus. Felizes aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Esses são os conselhos de Deus. Porém a Bíblia vai dizer que o ímpio não ouve os seus conselhos. Os ímpios na verdade endurecem os seus corações, porém o homem sábio guarda todos os conselhos de Deus em seu coração. Está escrito também no livro do Salmo, está escrito também na palavra de Deus, que Deus lançará todos os ímpios no inferno e todas as nações que não têm temido a Deus. Assim está escrito na palavra de Deus. Salmo capítulo 9, versículo de número 16: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos.
Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. O ímpio será lançado no inferno, e todas as nações que têm se esquecido de Deus, todas as nações que se esqueceram dos caminhos de Deus, que se viraram as costas para Deus, deixando os estatutos de Deus, se esquecendo de seus estatutos, de suas palavras, de seus caminhos, perecerão. Todos aqueles que são conhecedores da verdade, mas antes têm deixado a fidelidade, têm se apartado da justiça divina de Deus, têm se apartado dos estatutos de Deus, perecerão. Todos aqueles que sabem fazer o bem, diz a palavra de Deus, mas não praticam, perecerão. Porém, bem-aventurados são aqueles que ouvem, são aqueles que crêem e os que guardam as palavras da profecia deste livro. É tempo de arrepender-se, creia no Evangelho, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque Deus enquanto Ele está perto, e deixe o ímpio o seu mau caminho. Jesus está às portas. Pai, tua palavra foi pregada em nome de Jesus Cristo, graças te dou, seja feita a tua vontade, tanto nos céus como na terra, e amém. Toda glória ao Senhor. Que a paz esteja com aqueles que me ouvem, a paz seja com todos em nome de Jesus. Pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus estáis jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado... A paz, igreja, a paz seja convosco, irmãos. Vamos finalizar por aqui a pregação. Deus dê uma noite abençoada, um dia abençoado. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus que foi pregada nessa noite, nessa oportunidade que o Senhor Deus nos concedeu. Ele tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Fiquem na paz, irmãos.